Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de máquinas elétricas. O tema da nossa aula de hoje vai ser requisitos de partida dos motores em corrente contínua, tá? Vamos fazer também alguns exercícios para fixar melhor, legal? Bom, quais são os requisitos de partida, né, dos motores em corrente contínua, tá? A gente viu em algum momento que os motores, eles sendo máquinas elétricas, né, rotativas, eles possuem uma certa inércia inicial, né? Ou seja, daqui que ele sai o movimento de rotação, né, ele tem que vencer essa inércia no qual ele esteja parado, né? E isso provoca alguns efeitos, entre esses a questão da corrente de partida elevada, tá? Então, gente, no caso dos motores CC, há duas exigências, né, durante a partida dos motores, tá? Deixa eu marcar aqui para a gente se localizar melhor. Bom, a primeira exigência, né? Tanto o motor quanto os condutores das linhas de alimentação devem estar protegidos contra um fluxo excessivo de corrente durante o período de partida, tá? Colocando-se uma resistência externa em série com o circuito da armadura. Entenderam? Ou seja, primeiro requisito para a partida de motores em corrente contínua. Eu tenho que colocar uma resistência, né, externa ao motor, claro, né, porque o motor ele tem as suas resistências internas, né, os enrolamentos, das bobinas, etc. Então, colocando-se uma resistência externa em série, né, em série com o circuito, né, da armadura, tá? Lembra que a gente tem nos motores corrente contínua alguns tipos, tá? O motor em série, né, quando o enrolamento da bobina do estator está em série com o enrolamento da bobina do rotor. Em paralelo, como o próprio nome está falando, né? Quando o enrolamento da bobina do estator está em paralelo com o rotor, ou seja, do campo com a armadura, tá? Então você tem isso aí. Então, para você, de certa forma, evitar, né, proteger esse fluxo excessivo de corrente, o que ele está falando, né? Corrente de partida elevada, tá? Então, tem que se colocar uma resistência externa, né, em série com o circuito. Para que vai servir essa resistência? Exatamente é como se ela fosse um limitador da corrente de partida, né? Porque ela vai acabar provocando uma queda de tensão nessa resistência e, consequentemente, também limitando a corrente de partida. Tá? Então, isso é bastante interessante. A gente vai aprender até a dimensionar. Outro ponto, né, importante, a outra exigência, né? O torque, olha só, o que é o torque, lembra? É o conjugado, né? Então, é a força lá que vai rodar o eixo lá, no caso da armadura, né? Então, o torque de partida no motor, ele deve ser o maior possível para fazer o motor atingir a sua velocidade máxima nominal no menor tempo possível. Isso é interessante por quê? Porque se eu prolongo a minha corrente de partida no tempo, né, eu posso provocar sérios problemas, sérios efeitos indesejáveis, não só para o motor, mas também para o circuito no qual ele esteja conectado. Então, o ideal beleza, é impossível eu evitar, né, a corrente de partida, tá? Mas eu posso tentar reduzir ao menor tempo possível os seus efeitos, não é isso? E aí, com isso, o torque sendo o máximo possível, né, para o motor atingir a velocidade máxima, né, no caso dele a nominal, no menor tempo possível, você de certa forma também tenta diminuir, né, esses efeitos da corrente de partida. Não evitar, né, como a gente já falou, mas você tenta reduzir, né, ao máximo esses efeitos indesejáveis da corrente de partida, em especial em motores de corrente contínua. Tá? Bom, como a gente falou, se coloca, né, uma das exigências é colocar essa resistência em série, uma resistência externa ao motor em série. Tá? Então, o valor da resistência de partida necessária para limitar a corrente de partida, né, claro,
da armadura, lembrando que a armadura é o rotor no motor de corrente contínua, até o valor desejado bom, nós temos isso aqui, ou seja, a resistência de partida dada em ohms, né, que é o que nós queremos, vai ser igual ao que, gente? A tensão nos terminais do motor, né, a que ele recebe no momento da partida, dividido pela corrente de partida, tá, que é a corrente de partida desejada na armadura. Ora, se você dividir V sobre I, dá R, né, é uma resistência. Ou seja, você tem um valor de certa resistência no momento da partida, né? Aquela que a gente resistência lá no momento da partida, né? Uma inércia que existe no motor para ele sair do zero movimento para um movimento maior que zero. E a própria resistência da armadura, né? Então, ou seja, esse valor aqui menos a resistência da armadura é a resistência de partida que eu quero inserir, né? Insere, não é isso, com a minha armadura, tá? Correto? Então, é esse o valor dessa resistência aqui que eu quero. Tudo isso aqui, na verdade, gente, o que é? Pura e simplesmente a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Não é isso? Se você pegar aqui, ó, e colocar tudo isso aqui em referência à tensão, né, que está localizada, né, que está aplicada em cima do motor, você vai deduzir todas essas equações aqui, tá? Vou fazer só um exemplinho, né, básico a respeito desse ponto aí que nós falamos, tá? Deixa eu mudar aqui de caneta. Muito bem. Ó, o motor shunt, o que é que acontece? No motor shunt, o enrolamento da armadura está em paralelo com o enrolamento de campo, não é isso? Ou seja, o enrolamento do estator está em paralelo com o enrolamento do rotor, tá? Então, o motor shunt é alimentado por uma linha de 240 volts, né? Então, ó, ele já está alimentado por uma tensão aqui de 240 volts. Tem uma corrente de armadura, ó, então a corrente de armadura dele é de 75 amperes. Beleza. Então, se a resistência do circuito de campo for de 100 ohms, né? Circuito de campo no estator. Qual será a corrente do campo, né? A corrente na linha e a potência de entrada do motor. Isso aqui tudo vai retornar um pouco sobre aquelas configurações, aquele circuito padrão, né? Aquelas equações padrão de motores elétricos, tá? Se você tiver ainda dúvida ou não lembrar direito, dá uma olhadinha naquelas aulas que nós fizemos lá atrás, tá? Então, o que ele pede? Ele pede a corrente do campo, né? A corrente na linha e a potência de entrada no motor, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho a minha tensão de entrada. A minha tensão de entrada é V de T, correto? Que é quanto? 240 volts, correto? E eu tenho, que mais? A resistência do circuito de campo, né? O circuito de campo é o quem? RF, né? Isso é a resistência do campo, que é 100 ohms, né? 100 ohms, que ele disse aqui na questão. Ora, se eu tenho a tensão de entrada e a resistência, né, do campo, é só você lembrar lá, tá? Que eu tenho, por exemplo, no motor, que é no caso aqui o motor shunt, eu tenho o meu RF, né, que é a minha resistência de campo, em paralelo, não é isso? Ó, paralelo, tá? Com a minha resistência da armadura, correto? Ora, com isso, né, eu tenho também aplicada a esses terminais aqui, né, uma tensão V de T, correto? Aqui eu tenho então uma corrente IF, não é isso? E aqui eu tenho uma corrente IA na armadura, tá? Então, obviamente, quem é o meu IF, gente? O meu IF, que é a corrente de campo, né? É a tensão de V de T, que é de entrada, ó, não está em paralelo aqui, né? Que é a tensão em cima do RF, é o próprio V de T.
sobre o RF. Né? Então, a primeira corrente de campo, que eu quero saber, né, nessa questão, vai ser igual, IF vai ser igual a V de T. Quanto é V de T? 240 volts. Dividido por RF, que é quanto? 100 ohms. Morreu, né? Então, ó, 24 dividido por 10 da corrente de campo vai ser 2,4 amperes. Pronto, isso aqui é a minha primeira resposta. Tá? A corrente de linha. Lembra, gente, a corrente de linha, né, ou a corrente da carga, né, vai ser o que, gente? Ó, lei de Kirchhoff, né? A soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que sai. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, no ponto 1, tá? E o ponto 2. A corrente de linha vai ser o que, gente? A corrente de linha, né, para esse motor, vai ser o IF, que é a corrente de campo, mais o IA, que é a corrente da armadura. Né? Só você observar aqui, né? Que o IF está entrando aqui, nesse nó, o IA também está entrando nesse nó, né? E está saindo do outro lado o IL, que é a corrente da carga, né? A corrente de linha, tá? Então, o IL é a soma das duas, tá? Então, o IL vai ser o IF, quanto é o IF, que é a corrente de campo, né? De rolamento de campo, é 2,4 amperes mais IA. IA quanto é? Ele deu aqui a corrente da armadura, ó, 75 amperes, né? Logo, a minha corrente de carga, né? Só somar 75 com mais 2,4, tá fácil essa conta aqui, 77,4 amperes, tá? Então, beleza. E a última questão, né? A nossa potência de entrada do motor, legal? Então, terceiro ponto, né? A potência de entrada do motor vai ser igual ao que, gente? Ó, potência é tensão vezes a corrente. Eu descobri a corrente, já sei quanto é a tensão. Morreu, né? Então, quanto é a tensão aqui? O V de T, que é o próprio V de L. Aliás, não é de V de L, né? Que é V de T, que é de entrada, né? A tensão de entrada vezes a corrente da carga, né? Que é a corrente que está recebendo. Na verdade, esse sentido aqui está ao contrário, né, gente? Que ele não está gerando, né? Fazer só a correção para a gente deixar tudo dentro dos conformes, tá? Ele está recebendo, né, a corrente da rede, né? Só para deixar bem claro o sentido aqui para todo mundo, tá? Ó, ele está recebendo, esse motor está recebendo a tensão, né? Então, obviamente, né? Isso aqui é a tensão de entrada, não é um gerador. Se fosse um gerador, não, era no sentido, ele estaria gerando a corrente jogando na rede. Aqui no caso, ó, a corrente vem, não é isso? E ela se separa, ó, aqui e aqui. Então aqui é IF, correto? Que é de campo, e aqui é o IA, que é da armadura. Só para deixar bem claro aí, tá? Tinha colocado sentido contrário. Por quê? Porque isso aqui é um motor, né? Se fosse um gerador, não. Aí ia gerar aqui na armadura uma corrente, né, no campo também, e injetar aqui, tá? E a corrente vinha no sentido da fonte, né? Aqui não, aqui da fonte para a carga, tá? Então, só para esclarecer aí, para não deixar dúvida. Muito bem, então, para a gente não perder o raciocínio, o V de T, quanto é? Ele deu, que é 240, vezes o IL, que é a nossa corrente na carga, né? Ou corrente de linha, né? Vezes 77,4, tá? Então, a potência de entrada aqui vai ser quanto? Né? Se você for multiplicar, já fiz essas contas aqui, você faz aí também, tá? Aproximadamente 18,6 kW. Legal? Aproximadamente 18,6 kW, tá? Bacana. Eu pergunto para vocês. Imagina que se a nossa corrente de pico, tá? Ela fosse, por exemplo, sei lá, 3 vezes, né, o valor da corrente de linha, que é o valor da corrente nominal, tá? 3 vezes a corrente nominal, tá? Quanto é que seria a resistência de partida que eu teria que colocar em série com esse rotor? Tá? Muito prático, né? A resistência de partida ia ser quanto, gente?
O V de T que é quanto? 240. Só lembrando aqui, tá? V de T dividido por a corrente de partida menos a resistência da armadura. Né? Isso aqui é o que a gente viu ó, no exercício, né? Na equação anterior. Então, a resistência de partida ia ser 240, correto? Que é a nossa tensão aqui no terminal de entrada. A corrente de partida é 3 vezes o valor da corrente de carga. A corrente de carga é quanto? 3 vezes 77,4. Então, vamos agora multiplicar, né? Bonitinho lá. Então, vai ser ó, 3 vezes 77,4. 232,2, correto? Ou seja, estou pegando esse camarada aqui, ó, multiplicando por 3. Isso aqui para dar o que? A corrente de partida. Deduzimos aqui, tá? Só para efeito de exemplo. Deu 232,2. Então, 232,2 menos a resistência da armadura. Quanto é a resistência da armadura? Ele não deu, né? Ele só deu a resistência de campo, né? Ele não deu a resistência da armadura. Mas a gente pode achar a resistência da armadura, né? A resistência da armadura é o que, gente? É o V de T, tá aqui, ó. V de T dividido pela corrente da armadura, né? Então, o R de A, que é a resistência da armadura, é 240 dividido por o IA. O IA é quanto? Ele deu a corrente da armadura. 75, né? 75. Logo, a resistência da armadura aqui, vou calcular de novo, tá? Rapidamente. Vamos calcular. 240 dividido por 75, que é a nossa corrente da armadura. 3,2. Então, a nossa resistência da armadura, 3,2 ohms, né? Deixa eu corrigir aqui. 3,2 ohms. 3,2 ohms. Pronto, isso aqui é a nossa resistência da armadura que nós achamos porque nós tínhamos o parâmetro, né? Bem simples. A corrente da armadura, né? E a tensão, então dá para achar a resistência. Beleza, então tudo isso menos 3,2, tá? Então a resistência de partida, gente, vai dar quanto? Vai dar quanto? Vamos calcular. Cadê a calculadora? Muito bem. Então vai dar ó, 240 dividido por 232,2 dá 1,033, aproximadamente 1,033. Menos 3,2, tá? Percebo que a resistência aqui é como se ela fosse negativa. Vou botar aproximadamente 1, tá? Só para efeito aqui de cálculo. Menos 2,2 ohms. Essa resistência de partida aqui é como se ela fosse, de certa forma, contrária, né? A nossa tensão, vamos dizer assim, aliás, ao nosso circuito, né? Ou seja, o que é que ela está querendo dizer? Ó, como ela é negativa, tá? Na hora que eu colocar ela em série com o circuito, ela vai, como a gente já tinha comentado, limitar a corrente de partida, né? Porque ela vai provocar uma queda de tensão, né? Como se ela estivesse amarrando a corrente de partida, tá? Então, só para a nível de grandeza, né? A nível de grandeza é da ordem de 2,2 ohms, a nossa resistência de partida, tá? Então, só para efeito de cálculo e de conhecimento também para vocês. Legal? Então, bem simples, a gente já tinha até feito alguns exemplos, né, em relação a isso, as equações de circuitos equivalentes de motores, tá? Então, não tem muito mistério, tá bom? Qualquer dúvida, gente, comenta aí no Classroom ou no próprio YouTube, tá legal? A gente vai se falando. Até mais.